Olá, pessoal, bem-vindos a mais um No Ponto Podcast. Depois de uma longa temporada, estamos de volta. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Eh, a gente ficou um tempinho afastada, mas agora a gente vem com novidades, com convidados especiais. Vocês vão adorar a temporada 2026 do No Ponto. Então, o Isso que eu aí. vou pedir para vocês é para seguir o nosso canal, compartilhar, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais, @no ponto podcast no Instagram. Isso aí. Hoje o nosso convidado aqui é o Fábio Sguícero, que é conselheiro de administração da Cicobi 4474, professor de economia da IT, servidor da Prefeitura de Lençóis Paulista e mais um monte de coisa aí, tenho certeza que ele faz na cidade. Bem-vindos, Fábio. Muito obrigado por estar aqui novamente, né? Que o Fábio Isso. já foi um convidado. Bem-vindo, Obrigado, Fábio. Tânia, obrigado, Vanessa, pelo convite, né, e espero que nossa conversa seja bem proveitosa e produtiva, né. Isso Ah, aí. Obrigado pelo convite, A nossa pela conversa segunda participação. foi, por isso que nós temos a segunda participação, porque foi muito especial e eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Então, Isso, tivemos muitos comentários positivos nas nossas redes, no direct, no YouTube. Então, bem-vindo, obrigada. E vamos agradeço. falar do que interessa aí, né? Vamos lá. Eu acho que eu já começo perguntando assim, então, quais são as variáveis, né, de um investimento? Dá para a gente começar por aí, Fábio? Legal, Tânia. Quando nós falamos em investimento, nós temos que pensar o seguinte: eu tenho o valor que eu tenho à disposição no momento para fazer a aplicação, né. Aplicação e investimento são sinônimos, mesma coisa, né. Eu tenho que pensar no valor que eu tenho para investir, né, o prazo que eu vou deixar esse meu recurso investido, né, e principalmente a taxa de juros, né. Então essas 3 variáveis, né, que vão determinar, a rentabilidade, né. O que é rentabilidade? É o ganho, o retorno, né, que eu tenho do capital, do dinheiro lá da poupança que eu fiz e eu vou, investir. Taxas de juros maiores, né, taxas maiores, lógico, né, elas vão trazer um retorno maior. Prazo também conta, né, como geralmente, né, as aplicações, elas estão no chamado juro composto, né, que é o tal do juros sobre juros, né. Então quanto mais tempo o meu dinheiro ficar aplicado, né, uma aplicação financeira, maior vai ser a minha rentabilidade, né. Então resumindo, é capital, né, que é o valor que eu vou investir, o prazo e a taxa de juros. Essas são variáveis, assim, né, determinantes para você começar a entender mais sobre investimentos. Lógico, e a questão do risco. Quanto mais arriscado é o investimento, né, quanto mais, risco contém nessa aplicação, o investidor ele exige mais retorno, mais rentabilidade, né. Sim. Só que quando eu falo risco aqui agora, né, não é risco, assim, de, investimentos sérios, né. Posso ter um investimento sério, né, que é um investimento legal, e ele tem um risco lá de eu conseguir retorno e também o risco do capital, do valor do ativo que eu investi, né. Mas a gente explica um pouquinho mais para frente na questão da diferença entre renda fixa e renda, variável, na hora de você, optar por um investimento. Agora, algo muito importante que nós temos que lembrar, né, e conhecer no momento de investir, é você fazer a seguinte pergunta, né: "Quando eu vou precisar desse dinheiro novamente?", né. "Por que que eu estou investindo?", né. "Ah, eu vou investir aqui porque eu quero apenas, não quero que o meu dinheiro se desvalorize, não quero perder para a inflação, mas daqui a 3 meses preciso do dinheiro". Entendi. Tem que ter um Um pensamento aí, então, um horizonte. horizonte. Eu estou Exatamente, poupando para quê, né? O que que eu quero fazer com exatamente. esse dinheiro no futuro? Quando eu vou utilizar esse dinheiro? "Ah, estou me planejando para fazer uma viagem no final do ano", né. "Ah, não, eu quero quitar uma dívida", ou exemplo, eu tenho aqui um automóvel financiado com uma taxa de juros muito elevada, eu quero, eh, obter um capital no final do ano que eu consiga ir lá e quitar essa dívida, do carro. "Ah, não, a família vai guardar para fazer uma reforma no imóvel, na residência". "Ah, eu vou aguardar por dois anos essa reforma". Por que isso? Porque, como eu falei no início, algumas aplicações, elas têm diferenças por conta do prazo que você vai deixar aplicado o dinheiro. E algumas, elas cobram um certo, vamos dizer assim, um pedágio se você, sacar a aplicação antes do vencimento dela. Então essa pergunta é fundamental: "Quando eu preciso do dinheiro? E o que que eu vou fazer com esse dinheiro no futuro?".
Certo. Então, Isso se como é você precisar de liquidez, que seria você ter o exatamente. dinheiro a qualquer momento Isso, para apagar pequenos incêndios, assim, isso. você Eu teria que tenho que ter escolher uma aplicação, investimentos investimento que isso. Maior tenha liquidez. isso. É importante essa palavra. O que é liquidez, né? A capacidade de você, transformar algo que você tem em dinheiro, né. Por exemplo, um automóvel, ele não tem liquidez imediata, né. Se eu quero vender meu automóvel, ele é um Tem o capital tempo lá, de né. É um venda ali, Isso. né? capital, né, Demora um pouquinho diferente. para você vender, né. Sim. Um imóvel demora mais. Agora uma aplicação lá que você tem no seu banco, um exemplo, né, algumas aplicações, a maioria, assim, num banco você tem a liquidez mais rápida, né, ou alguns até imediata. Isso, então o planejamento ideal seria você ter um investimento que você tenha essa porque a gente não sabe, né, a vida, que você tenha Isso, esse é, recurso de isso. poder resgatar e ter esse Aquele planejamento de a longo prazo. exato. Você pode dividir eu tenho um recurso aqui para aplicar, Dividir o né. valor. "Ó, vou deixar" isso também é muito pessoal, tá. Quanto que eu deixo no na Ah, sim, liquidez entendi. imediata e quanto eu deixo no mais longo prazo. Isso aí é pessoal também. Eu É. acho até, né, Fábio, legal falar que eu ia até perguntar como que a gente começa então, né, a investir, mas acho que é legal falar que a gente tem que ter um norte, às vezes são vários nortes, né? Às vezes você fala: Exato. Olha, eu vou fazer uma viagem, eu quero planejar também a minha aposentadoria e Isso, eu quero também, sei lá, quitar uma dívida". Então, quer dizer, eu já tenho 3 objetivos diferentes, aí exato, dentro desses 3 objetivos vai ser uma aplicação diferente para cada objetivo, exato, talvez, é. né, talvez É, não seja uma aplicação acredito só. que sim. Exato. Como eu falei, como é algo muito pessoal, né, por exemplo, você tem uma necessidade, né, a Vanessa tem outra, né, eu tenho outra. Então, os produtos que estão no mercado são diferenciados, né. Mas quando eu falei em risco, né, não é o risco, assim, naquele sentido de levar calote, algo assim, né. Ah, Se você entendi. um exemplo, se você investe numa bolsa de valores, compra ações de uma empresa ela vive de riscos, né. A empresa ela pode num determinado momento dar certo ou ter lucro ou ter prejuízo, né. Quando você é acionista de uma empresa, você compra uma ação, você casou ali um pouco com o risco da empresa também. Então se a empresa for mal, em um determinado momento, a sua ação também vai se desvalorizar, Sim. né, e o seu capital vai ser reduzido. O contrário também é verdadeiro. Se essa empresa que você comprou ações, ela faturou mais, né, a receita dela aumentou, ela reduziu os custos, investiu e conseguiu ocupar maior espaço no mercado, o retorno, o lucro dessa empresa é maior. Consequentemente, você vai estar lá, vai ter dividendos e vai ter uma ação com preço E aí vai aumentar seu valorizado, capital. vai aumentar seu capital, né. Quando eu falo risco, é essa a questão, Sim, não é entendi, não é um tá. risco de um Mas calote, é é um para risco aplicar Isso. na da bolsa, por aplicação. exemplo, você teria que ter um dinheiro que fala assim: "Ah, esse Exatamente, eu posso arriscar". esse eu posso Não arriscar, vai não exatamente. vai me prejudicar, E no financeiramente. curto prazo, né. Por Isso. quê? Você de repente precisa do dinheiro, né. E de repente nesse preciso do dinheiro, né, na hora de você mandar uma ordem para a corretora lá para vender a sua ação, de repente naquele momento, naquele dia, a ação ela está com valor, desvalorizado, tá em baixa. Então você vai acabar perdendo dinheiro, né. Então isso é importante, reserva uma parte para liquidez imediata, que é para os, né, pra aqueles momentos inesperados, e Pra outra parte, emergência. emergência, exatamente. E outra É. proporção para você, estudar um pouco mais e deixar um pouquinho mais Fazer no uma longo pergunta que eu prazo. fiquei com uma dúvida aqui numa fala sua. Quando você fala ele te cobra um pedágio se você tirar antes, ele cobra um pouquinho do seu investimento mesmo? Exatamente, Você você não tem ti você não tira o dinheiro isso, todo? Ah, exatamente, entendi. isso. Algumas aplicações ele fala: "Ó, a liquidez ela é 9 meses". Então Tem que esperar 9 para você meses. exatamente. Para Ah, você receber aquela rentabilidade contratada, né, tem que esperar os 9 meses. Então sua se você rentabilidade precisar pode ser antes, você muito pode reduzida, pegar. até Sim. pode Mas você sacar, tem né, mas você tem esse essa problema você tem entendi. algum prejuízo você vai ter tá. Por que que é importante também a gente sempre pensar, parece que é algo estranho, né, mas: "Ah, vou investir". Você olha qual que vai ser o retorno, a previsão de retorno, né, o prazo que você vai poder ficar com o seu dinheiro lá, aplicado. Agora o que que é importante também, para onde que vai esse dinheiro que eu investi?
vai ser feito com esse Exato. dinheiro, Eu tô pondo É. né? dinheiro lá, é o banco que Exatamente, vai usar meu dinheiro? Quem que exatamente. vai O que que ele vai usar? fazer, né, com o meu dinheiro, né? Então, não é somente o banco em si, né? Hoje você tem investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto, né, que são títulos, né, públicos, títulos da dívida pública. Quando você compra um título desse, né, a gente fala ativo, né, um investimento desse, o seu dinheiro está sendo emprestado para o governo federal. Não aplico em títulos públicos, o meu capital está sendo emprestado para o governo federal, né? Certo? Se eu aplico num produto que é ofertado pelo banco lá que eu tenho conta, né, um exemplo, esse dinheiro está sendo emprestado para o próprio banco, Banco. né? Ele vai pegar esse capital, esse dinheiro que eu deixei lá aplicado, e ele vai fazer alguma coisa, ele vai emprestar para alguém. O dinheiro vai ficar lá parado lá, né, no Ele vai seu, trabalhar com o seu exatamente, ele vai dinheiro, trabalhar né? com o seu dinheiro, ok? Agora, eu posso emprestar direto para as empresas. O que seria se emprestar, né? Quando eu vou lá para a bolsa, né? Quando eu compro uma ação de uma empresa na bolsa de valores, né, eu estou apostando numa empresa. Então, uma parte do meu dinheiro está lá representado por ações de uma empresa, né? Existem outras aplicações, exemplo, existe um título chamado debentures, né, que são aplicações direto em empresas, né, são lançados aí por bancos de investimento, né, por corretoras comercializam. Então você empresta diretamente para a empresa, um título chamado debentures, né. Então tem lá, você tem um combinado lá na hora de fazer o investimento, né, quanto que vai render por mês ou por ano, né, como que você pode resgatar. Então isso é muito importante, né, quando nós deixamos nosso dinheiro lá rendendo, né, a gente espera que renda, né, lógico. O É. que esse pessoal está fazendo, o que que a instituição está fazendo com o meu dinheiro? Então é importante se aprofundar também e conhecer mais sobre esses aspectos também. Sim, e eu acho importante conhecer sobre esses aspectos e importante também a gente escutar pessoas que sabem o que estão falando, como você, né, que é um economista, que é uma pessoa que trabalha com isso e que tem, capacidade de ajudar a gente, porque acreditar em tudo que a gente vê aí não dá, né. Exatamente, Porque às vezes tem oferta demais, né, tem, milagre é, demais, e aí a gente acaba exatamente. E caindo no conto do infelizmente, vigário. né, há 10 anos atrás eu não falaria isso, mas a questão da rede social, dos influenciadores, como tem influenciador para Pra tudo. atividade física, né, para emagrecer, para tudo, né, nessa vida, Tem para tem investir. para o investidor também. Existem influenciadores, né, pessoal muito competente, mas existem aqueles que estão querendo vender um produto específico. Estão fazendo lá também o papel deles, né. Mas de repente esse influenciador fala de um produto, de uma aplicação, que é para um determinado perfil, e esse determinado perfil, de repente, não é o nosso. Aí você acaba achando que é importante, porque está aparecendo lá, não sei tem quantas milhares de visualizações, e você acha que É o porque eles investimento fazem é bom. parecer fácil, Exatamente, né, faz como parecer faz fácil. parecer Ué, fácil. na internet tudo é fácil. É, Exatamente, É, na faz internet parecer que tudo é é, você vai fácil. ganhar milhões exatamente, fácil, né, então, eh, Costumo dizer o seguinte para os alunos também, né, se você procurar na internet, vai no Google lá, né, se você digitar assim: "benefícios da cerveja", vai aparecer um monte de coisa boa, né. Se você colocar ao contrário, vai aparecer vai também aparecer coisas ruins, também. né. É lógico, É né. Então, tem que verdade. aprender, tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem que ser uma análise pessoal de Exatamente, investimentos, né. exato. Quando a gente vai começar a investir, eu comecei a investir agora, por isso que eu descobri isso, a gente faz um perfil, né. A gente faz Exato. uma entrevista, seja lá no banco ou em algum lugar que você vai procurar para investir, você faz lá o seu perfil de investidor, né, responde umas perguntas Isso. para saber se você é moderado ou se você é agressivo, Mais arrojado, né, mais isso. arrojado. Por que isso, né, o gerente me explicou. Falou: "Tânia, porque como é que você vai investir lá? Se você no seu perfil lá moderado, eu vou falar para você investir na bolsa, por exemplo, e aí você não vai ter, emocional para ficar olhando o seu dinheiro É, lá porque ele subindo e pode A descendo, cair. subindo e rentabilidade, descendo, e isso, isso vai É, vai mexer, você vai ficar angustiado, você vai então o que eu diria é, assim, primeiro fazer esse perfil, né, e procurar, o conselho de alguém, né, sentar na frente de alguém ali, um alguém profissional, gabaritado, né. né, profissional, exatamente, um gerente de é. confiança, alguma agência que você conheça para realmente sentar lá e falar: "Olha, hoje eu ganho tanto, eu tenho tanto dinheiro aqui, eu quero, Exatamente. investir",
saber meus objetivos para ter toda essa orientação, né, Isso, Fábio? Porque aí você exatamente. vai no caminho certo. E agora, com os aplicativos, né, ficou bem mais fácil investir, né, porque o que que era investir há anos atrás, né? Você tinha a figura do banco que você tem lá a sua conta corrente, né, sua vida financeira estava lá no banco. Então você acabava dependendo do gerente do banco somente fazer lá as aplicações para você, né. E não tem jeito, o banco, né, o papel do o banco ele de repente, ele vai mostrar para você um produto, né, que de repente é novo, que ele está colocando para venda naquele momento, né. Sim. Então você ficava só com a questão do gerente do banco lá te dando dicas. Depois, às vezes, uns 15 anos aqui para cá, né, você tem a figura das corretoras de valores, né, nós temos na cidade aí corretoras também, né, Sim. várias aí no país, né, muitas são bem sérias, né. Então você tem a figura da corretora, né, que uma instituição financeira, ela não está lá para ficar fazendo empréstimo para ninguém, dando crédito, não, é para fazer investimento, exatamente, né. Então, a corretora, ela tem lá uma gama de produtos, a gente fala na carteira, o que que tem na carteira de investimentos, né, ele vai lá para o investidor, né, mais arrojado, né, para o investidor que não gosta de correr risco, então tem vários produtos. E com as plataformas, né, e os aplicativos dos próprios bancos, você tem essa liberdade para qualquer momento entrar lá e fazer uma aplicação, seja em títulos públicos, CDBs do banco, né. Você tem lá a figura do CDB do banco, mas você pode entrar pela própria plataforma do banco, operar lá na bolsa de valores, né, comprar e vender ações. Então, assim, está muito dinâmica essa questão dos investimentos hoje. Mas você acha isso bom? Você acha que isso é legal, assim, Popularizar isso eu é, acho popularizar. importante, mas assim, o brasileiro ainda ele precisa, estudar mais ainda, dar mais Dá importância um para essa questão medo, né? Você chega do lá e fala dinheiro, assim: exatamente. "Olha, É, vou comprar aqui uma ação que tá achei isso. barata". Exato, Comprar um monte exato. dessas. Assim, E no outro dia sai da sua conta, exato, porque caiu, caiu, né. exatamente. E É. quando você compra a ação de uma empresa, se você comprou a ação de uma empresa por R$ 30, a empresa ela te deve um papel, uma escrituração, não deve os R$ 30. Quando você for: "Ah, agora eu não quero mais essa ação aqui, eu quero vender", você vai vender pelo preço dia, né. Dia. E a ação, queira ou não, vale a antiga lei da economia, né, lei da oferta e procura. Tem muita gente querendo comprar ação da empresa achando que ela é uma empresa boa, né, que ela está apresentando bons balanços, então a tendência é que a ação dessa empresa se valorize. Ao contrário, não, a empresa está apresentando resultados ruins, não investe mais, a ação da empresa vai cair, por quê? Todo mundo vai querer vender a ação ao mesmo tempo, o preço vai lá embaixo. Sabe, agora a gente bifurcou, que eu nem sei se a gente começa falando sobre o perfil, né, do brasileiro, como é que tá agora, ou se a gente pode falar um pouquinho sobre os produtos aí que existem, os principais produtos aí de investimento, CDB, Isso, LCA, LCI, a poupança ela ainda existe, ela ainda vale a pena? Vamos começar por aí, assim, eu tô Vamos. curiosa com isso, a poupança pode ainda ser. tem poupança? Eu posso investir, ainda vale a pena? Eu costumo sempre falar o seguinte: se você não investe nada, né, e de repente o investidor não conhece nada, não é pecado ele ir lá investir na Melhor poupança. que deixar Exatamente, em casa, na exatamente. Se você gaveta. parar pra pensar, como nós estamos vivendo um cenário de juros elevado, né, de taxa Selic alta, né, de 15%, a poupança ela rendeu o ano passado 8% e não tem imposto de renda. Olha, Então assim, não é se você entrar lá no YouTube e procurar vídeos de investidor, né, todo mundo vai falar mal da poupança. Porém a poupança ela tem o seu papel na economia brasileira, ok? Se você isso é regra, né, 60% de tudo que é aplicado em poupança, caderneta de poupança, 60% ele irriga o mercado de crédito imobiliário. Então, o que tem disponível aí no mercado hoje nos bancos, né, bancos, do governo também, né, banco público, é dinheiro captado da poupança. Ah, que daí vão para os empréstimos Imobiliário, imobiliários. exatamente, é. E por que eu falo isso? O banco, né, o sistema bancário, ele tem uma importância muito grande para a economia brasileira.
E o nosso sistema, ele é um sistema sólido, né, bem desenvolvido. O papel do banco, né, ele é fazer essa ponte entre quem tem, não vou falar de corretora, mas dos bancos, né, captar de quem tem recurso excedente, quem tem dinheiro, nós vamos lá, sobrando, né, e Aham. passar para aquele que está precisando de dinheiro, Uhum. tá. Pensem comigo, né, a poupança é um daqueles produtos que a Vanessa falou no começo, tem a liquidez lá diária, né, tem que esperar Uhum. lá 30 dias para dar a rentabilidade, né, de 0,5% ao mês. Porém, você saca a hora que você quiser do seu banco lá, do seu aplicativo, né. Agora pensem comigo, você pode sacar a qualquer momento. Agora, esse dinheiro que você aplicou na poupança, ele está atrelado ao quê? A um investimento, um financiamento imobiliário. Então o banco ele pega esse 60% que tem na poupança, os bancos pegam e emprestam para financiamento imobiliário. Em quanto tempo o devedor do financiamento paga um investimento imobiliário? 20 anos, 20 É, 25 anos, anos. 30 acho que no Então, anos, mínimo. veja como assim, é arriscado a atividade de um banco também. Então o banco ele tem esse objetivo, essa função na economia de fazer esse descasamento que existe entre as duas pontas. Então a poupança ela tem o seu papel ali na na economia economia. também, exato. Bom, depois da poupança, você tem lá produtos também que são de rentabilidade, assim, mais atrativa que a poupança, mas também, assim, não é nada fora do planeta. É um pouco melhor que a poupança. Você falou CDB, né. O que é CDB? Certificado de Depósito Bancário. Então o banco, ele capta o dinheiro, né, por meio dos CDBs. Então quando você deposita lá para o banco, aquilo lá é uma obrigação que o banco tem com você, é um passivo para o banco. Porém ele vai repassar esse dinheiro, né, vai emprestar para alguém, vai trabalhar com o seu dinheiro. Ele vai virar um ativo do outro lado do balanço lá do banco. Porém, o banco ele consegue, remunerar você com taxas uma taxa um pouco melhor que a da poupança. Porque no caso, esse recurso é um pouco assim, ele é mais livre para o banco. Vamos fazer para emprestar para quem ele quiser. Ah, vou jogar aqui no financiamento automotivo, vou jogar no rotativo do cartão de crédito, vou jogar no crédito pessoal, na minha ele vai escolher na carteira dele onde que ele vai jogar o seu dinheiro, onde ele vai aplicar essa fonte de Entendi. dinheiro, né. A poupança é só para crédito imobiliário, É então? 60%, é obrigado, 60%. em torno de Ah, 60%, né. O restante aí é livre também, mas lembrando daí que o ele CDB fica exatamente, a critério isso, do banco. é do banco, Ele é né. ele é ele tem a liquidez imediata também? A maioria dos CDBs Depende do hoje depende banco? também. Não, depende, Entendi. da forma de aplicação, mas assim, normalmente elas têm a liquidez, a gente fala a liquidez é imediata, vai consegue sacar o seu Uhum. recurso, né. CDB, uma a rentabilidade do CDB, né. Então tem uma outra letrinha lá, né, vira uma sopa de letrinhas, né. Então o CDB é o produto que o banco vende. Aí você tem uma taxa chamada taxa CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, né. Essa taxa CDI que vai nortear o quanto que o banco vai pagar para vocês, para gente, na aplicação. Então por isso que fala: "Ó, o CDB do meu banco aqui, ó, se Vanessa, se você aplicar aqui com a gente, é 90% do CDI, tá rendendo, né". Lógico, você vai ter que olhar lá qual que vai ser o valor do CDI depois, né. Se no ano o valor do CDI foi 15%, né, que ele acompanha uma outra taxa que é a Selic, então você vai ganhar 90% do valor de 15 lá, né, que vai dar mais ou menos 13,5%, né. Já é mais um pouco mais Exatamente, atrativo que a poupança. exatamente isso. Porém, né, porém, sempre existe os poréns, né. CDB, Tesouro Direto, eles têm o desconto do imposto de renda, da rentabilidade, né. Então se você deixou o dinheiro aplicado até 6 meses lá no CDB, só 5 meses eu resgatei, né. 22,5% da sua rentabilidade vai ficar automaticamente retido pelo banco na forma de imposto de renda. Então isso acaba diminuindo no curtíssimo prazo, acaba diminuindo a rentabilidade líquida do investidor, né. Por exemplo, se ele ganhou 10% num ano, 2% vai ficar para imposto de renda. A rentabilidade é 8. Por isso que eu falo, começa assim, a dar um oi para o valor da poupança já, É. É. né, entendeu. Agora, se você deixar o dinheiro aplicado mais de 2 anos, ele vai cair na alíquota mínima de imposto, que é 15%. Por isso que eu falo, por isso que nós falamos lá no começo. Tem que pesquisar, né,
quando que eu preciso do dinheiro, preciso agora, preciso daqui 2 anos, preciso daqui 1 ano. Então isso que é importante. Mas é considerado um investimento, de renda fixa, né, e de risco mais baixo, ok. Título público, existem vários títulos públicos no mercado. Eh, os analistas, né, falam assim, que o investimento em título público tem uma segurança muito grande, porque é o governo que está testando ali aquele título, Sim. né. E é interessante também entender por que a gente fala títulos da dívida pública, né, tá, títulos da dívida pública, né. O Brasil, né, ele tem uma dívida pública estimada aí, algo em torno de 80% do nosso PIB, né. Vou colocar arredondando aí, passou já mais R$ 8 trilhões de dívida. E todo dia o governo arrecada imposto e gasta, arrecada posto e gasta, né. Ele tem arrecadação por meio dos tributos, né, e tem os gastos, saúde, educação, né, vários gastos, né. E não é E todo o dia que essa conta fecha no azul, né. Normalmente fecha no vermelho, praticamente, né, a maior parte do tempo fecha no vermelho. Então ele ficou devendo no final de um dia, o governo federal, né, o caixa do governo federal, fecha no vermelho. Ele tem que o quê? Conseguir levantar recurso para fechar o caixa dele. O que ele faz então? Ele lança os títulos públicos. Então o título público, por isso que fala título da dívida pública. Está emprestando, por isso que tá emprestando dinheiro para o governo federal. E ele precisa desse dinheiro para fechar suas contas. Quanto mais esse governo ele gasta mais do que arrecada, o investidor começa a falar: opa, está gastando muito mais do que arrecada. Eu quero uma taxa maior para emprestar agora para ele. Você vai bater lá no problema das taxas de juros do Brasil serem tão elevadas. Mas isso é uma conversinha para outro é, momento, né? é Nossa, uma mas é conversa boa, muito É, hein? legal é, também da é, gente exemplificar, né. É, A é gente isso. nem boa sabe dessas mesmo, que coisas, a né. gente não tem É. essa dimensão, Tá. né, do Então, e você tem títulos públicos atrelado à taxa Selic, né? Então a taxa Selic é a taxa mais conhecida da economia, né, no Brasil, né, que é a taxa de juros básica, né. Ela fechou a meta, fechou, em 15% em 2025. Se você pegar a acumulada mesmo, foi 14,5%. Então, esse é o custo do dinheiro no Brasil, para quem vai tomar dinheiro emprestado, né. Então, as empresas, quando vão investir, elas precisam, detalhe, né, quando eu falei que o banco tem essa papel de fazer a ponte entre quem tomador de recurso e emprestador, né. Não é só quem está endividado que vai levantar dinheiro emprestado no banco, né. As empresas podem aham. tomar dinheiro emprestado para investir no próprio negócio. Então hoje no Brasil uma empresa, né, para ela ser rentável, ele tem que investir um capital, né, levantar um dinheiro em algo que rentabilize acima de 15% ao ano, né, porque esse é o custo de capital hoje no Brasil mínimo, né, o mínimo, né, o básico, que é normalmente essa taxa, essa rentabilidade que o governo federal paga nos títulos públicos, né. Na verdade, é o que o governo faz com a dívida pública, com os títulos públicos, e vai nortear o preço do dinheiro na economia brasileira, né, nos bancos, em outros tipos de empréstimos. Então você tem títulos de curto prazo, né, públicos, mas também títulos de longo prazo. Você tem título de 35 anos também no mercado, né. E esses são muito procurados por institutos de previdência, né, que são institutos que arrecadam lá o dinheiro da previdência lá do servidor público, por exemplo, né. Ele tem que fazer uma aplicação de longo prazo para que esse capital seja suficiente para pagar a aposentadoria do pessoal que vai se aposentar daqui 35 anos. Então existe um produto específico para cada setor, para cada, instituição. Você, como pessoa física, pode comprar um título desse. Você entra lá no site do Tesouro Direto, na plataforma Tesouro Direto, e cadastra numa corretora. Existem corretoras lá que aparecem como cobrança zero de tarifa, né. Pesquisa lá, né, Sim. pesquisa. Duvidar de tudo, né. Exatamente, isso, mas pesquisa. Eh, você transfere o seu dinheiro para a conta da corretora e dá ordem para comprar lá o seu título público.
longo, longo, Existem longo títulos prazo. de 3 anos, títulos de 5, de 10, de 35 anos. O título atrelado à taxa Selic, né, que é o chamado Tesouro Selic, ele rende a variação da taxa Selic, né. Agora existem uns títulos pré-fixados, se você vender antes do prazo, paga esse pedágio que eu comentei com vocês no começo. Tem a tal da chamada lá marcação a mercado, né. Então você vai vender, né, o seu título, deu a ordem lá para a corretora: "Eu quero vender meu título aqui, passou 3 anos, não quero esperar 35, quero vender". Você vai vender pelo valor do ativo daquele dia lá que Naquele você dia. está jogando ele no mercado. Se for até o fim do prazo, você vai receber bonitinho o que foi combinado lá de rentabilidade. E agora vai ter o Tesouro Reserva, né, Fábio, que é uma Exato. a partir de março, né? Isso, né, o Tesouro Reserva ele está numa fase, assim, de avaliação, né, mas ele, assim, ele é muito parecido com o Tesouro Selic. A diferença é que o Tesouro Direto agora, né, que é a plataforma aí que visa popularizar títulos públicos, né, pode resgatar a qualquer momento. Tem aquela regra lá, 7, que é 24 horas, 7 dias por semana, né. Então, por meio de um Pix, você faz a aplicação, mas também você resgata ele já na sua conta bancária, sua conta corrente. Desburocratizou um pouquinho, né? Exatamente, é. Para aquela Sim. pessoa que também olha: "Ah, poupança eu consigo sacar daqui a pouco, agora, né, É. por que o título público não?". Então o Tesouro, ele está lançando esse título, ele vai lançar outros Essa é uma também. forma de incentivar a pessoa a Exato. investir Investir, no exatamente. tesouro. E É. esse Tesouro Reserva também, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas, parece que a partir de R$ 1 você já consegue investir. Isso, a partir Valor bem mais de um baixo, real, né? exato, é. Não foi bem definido ainda como que vai ser a rentabilidade dele, mas ele está atrelado à taxa Selic. Sim. Bom, E ele funciona o dia inteiro também, né, Fábio? Não é 24 assim, horas, 24 vai ser horas. 24 horas, Não fica exatamente. Ele fechado, falou né? 24 Então, por É, 7, o que eu 24 horas, li 7 dias por semana. isso. isso. Desculpa, É, olha, é. que é para dar a possibilidade das pessoas que trabalham, né, que não podem ficar ali naquele Isso, horário É um exato. comercial. meio de incentivo mesmo, Exato, para a É, pessoa poder é, investir no no título. título. Diversificar as opções que você tem de É, aplicação. Então, esses são investimentos, assim, de renda fixa. Existem outros de renda fixa, né, chamada letras de crédito do agronegócio, que é a LCA, a LCI, né. Então você faz uma LCA, uma LCI, eles são investimentos criados pelos bancos também, né. Porém, são créditos direcionados também. Então, uma LCA, que é letras de crédito do agronegócio, o banco pega e vai lá, emprestar para atividades do do agro, agro. exatamente, né. A LCI também vai para questão de imóveis também. Então esses são investimentos, assim, Mas mais esses são conservadores. variáveis ou não? Esses são a renda ela Também é é interessante para pessoa interessante. física, ele tem isenção do imposto de renda, né, porém no LCA já tem uma questão da liquidez de 9 meses, é uma regra. É uma regra. É, isso. E eles não Então, têm um risco também, o risco é da o instituição o risco é bancária, né, da instituição entendi. bancária. Então se você opera, trabalha com um banco grande, conhecido, né, o risco já é bem reduzido, né. A gente acaba falando a questão de risco bancário por conta desse movimento que ocorreu no Brasil aí no final do ano passado, aí de um sim. De um banco, banco exatamente, Nós é. estamos falando do caso Master, é isso? É o Banco Isso, Master, sim. tá. exatamente, é. Que Do que Banco aconteceu, Master. Fábio? Explica para nós, para quem, assim, explica como fosse explicar para uma criança, né, como eu É porque digo, a para Ah, ver gente se a viu gente muita coisa, entende. é aquilo que você falou da rede social, a gente acaba vendo muita isso, Muita coisa e não coisa. é, entendendo isso. muita Não, O coisa e outra coisa, banco eu acho que uma pessoa que alguém que está escutando o programa aí fala assim: "Ah, ele está falando pra gente que é legal, vamos investir, dando ideias isso, aí, mas olha o que aconteceu aí, né, com o Banco Max e as pessoas que investiram lá, o que aconteceu, né?". exato, Então tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que esclarecer, falar isso, do FGC, né, qual que é o papel do exato, FGC, eu acho bacana falar sobre isso também. Infelizmente, né, o Banco Master, ele é um banco que ele tinha 0,5, 0,5% da carteira de ativos nacional. Se você comparar, assim, todos os bancos do país, né, ele tinha 0,5%. Então isso que chama atenção, assim, ele não fez, assim, um estrago no sistema bancário brasileiro, né, mas ele teve um impacto ali no FGC, né.
que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo são os próprios bancos, né, que são obrigados a recolher, né, para esse fundo, para fazer esse colchão, essa proteção para quando um banco quebra, né, um exemplo, né. Porém, né, o Banco Master começou a lançar alguns produtos de investimento, né, em que ele sempre dava a garantia como, ó, está garantido o FGC. Porém, por regra, você tem uma cobertura de até R$ 250.000. Quando você está lá num banco, né, no seu CPF lá num banco, cobertura tem 250.000. Quem tinha lá 300.000, 400.000 no Banco Master, né, vai entrar numa fila agora, vai receber os 250.000, o restante a gente não sabe quando, né. O problema do Banco Master tem muito a ver com aquela questão, lógico, né, além de fraude, né, ele captava dinheiro por meio de CDBs, né, captava por meio de CDBs, e mais uma vez tem que lembrar da ponte que o banco faz, né, ele capta lá por CDB e investe na outra ponta, né. Porém, para investir na outra ponta, ele tem que investir em algo que dê um retorno acima daquele valor que ele prometeu na ponta aqui para o investidor, né. Porém, né, tradicionalmente, CDBs de bancos normais, né, bancos grandes, né, eles pagam 90% daquela taxa CDI. Dependendo do dinheiro, se for muita coisa, no máximo 100%. Ele oferecia 140%. Então, esse foi o atrativo que muitas pessoas, né, começaram a investir no Banco Master, nos CDBs do Banco Master. O que é 140% do CDI? Se o CDI for 15% ao ano, 140% é uma rentabilidade de 21% ao ano. 21% ao ano. Então, o Banco Master teria que pegar esse dinheiro que nós investimos, né? Eu não investi, né? Graças a Deus, né? Mas que os investidores, né, aplicaram, né? E em algo do outro lado, né, que traga um retorno superior a 21%. Agora sim, tem que ser superior a 21% e ainda descontar lá o risco do banco, o sistema dele de segurança, funcionário, né, tecnologia. Tem que ser uma aplicação com um investimento muito maior que 21%. Porém, o que ele fazia, né? A gente não sabe para onde que foi esse dinheiro, né, o que ele fazia com o dinheiro. Lógico, começou a aparecer, né, mansão de R$ 210 milhões, né? Porém, com ativos, a gente chama ativos podres que ele investiu, né? Ativos que só tinha lá uma escrituração de valor, mas na verdade aquele papel não valia nada. Então, assim, carteiras podres, que a gente chama no mercado, né? Se você fosse pegar a fundo mesmo, você não conseguiria nunca, ele nunca ia conseguir cobrir aquela aplicação que ele fez lá com o dinheiro que ele pegou emprestado dos investidores, né? Esse dinheiro foi para algum lugar, né? Então, isso que chamou a atenção, e isso acabou gerando esse problema com o Banco Master, tá? Agora, voltando aí para a cabeça do investidor, né, do brasileiro, que eu falo assim, que ele tem que aprender um pouco mais, né? Infelizmente, né, como que é a cabeça, assim, do investidor, não é só o brasileiro não, tá, mas do ser humano, né? Quando você vê que algo que vem rentabilizando bem, né, vem dando bons retornos, né, as pessoas são propensas a falar o quê? "Ah, não, eu não posso ficar de fora disso, né, eu tenho que participar também, Também porque". quero um pedacinho desse Exatamente, bolo. porque se eu não participar desse bolo, eu vou ficar de fora, né, eu vou perder. Então vai aquele efeito manada, vai todo mundo junto, né. Eu sempre trago na memória a questão de quando eu era aluno da faculdade ainda de economia, né. Um sistema que tinha aqui na cidade, né, de investimento. Lembrado. É. É, Que quem é mas sei lá, acho que são os mais novinhos, né, que sabem exatamente, que essa história ficou muito marcada muito realmente. marcada. Então você tinha retorno de 7% ao mês, né, Meu 7% ao Deus, mês. Possível, né? é Exatamente, né. impossível. Impossível. Então descobriu-se Possível se depois. manter, Era bom É. demais né? para ser Era, verdade. exatamente, era bom, muita gente falava, era bom demais para ser verdade, né. E era Algumas mesmo. Era pessoas bom surfaram, mesmo. né, tá certo. Sim. Mas a maioria, né, infelizmente ficou, a grosso modo, chupando o dedo, né, infelizmente, né. É, infelizmente É, infelizmente mesmo, muitas pessoas exatamente. venderam imóveis, Isso. né? É, para quem Foi não sabe, vamos um explicar, né, o que que Tá, aconteceu, Fábio, porque vamos tem lá. gente assistindo é que é verdade, que é nossos mais do que não, meus Os não mais nossos tem novos. espectadores nessa. mais novos aí, como É, nós, assim, né, Vanessa? como não, eu fiquei É, sabendo antes de vir a para gente ficou poder sabendo disso outro dia. perguntar. Explica para eles o que que aconteceu desse caso Estrela. Caso Estrela, né. Então ele captava dinheiro, o seu dinheiro, prometendo lá, prometendo não, até chegou a pagar, né, por algum período 7% ao mês.
Então, se você aplicasse R$ 1.000, né, todo mês, né, você ia ter um retorno lá de R$ 70 todo mês, né, 7%, né. R$ 100.000, né, vendo minha casa, estou vendo uma casa aqui de R$ 300.000, né, 7% de 300.000 é R$ 21.000 E no teve mês. muita gente que fez isso, Muita né, Que Fábio? fez. Que foi muita uma gente. quebradeira, porque Exatamente. Então as muita pessoas gente fez pensavam isso. assim: se 300, a casa custa 300 e eu vou ganhar R$ 21.000 por mês, nem sonhar com imposto de renda, né, tá certo? Isso era algo, Não, era em dinheiro, exatamente, né, que exatamente. levava. Então, eu ganho R$ 21.000 de rentabilidade, pago um aluguel aqui o aluguel é 0,5% do valor do imóvel, né, pago um aluguel aqui baratinho, me sobra dinheiro para torrar ainda, né. Então, muita gente ficou aqui em Lençóis com esse negócio de 7% na cabeça, mas teve no Brasil afora aí, outros sistemas de pirâmide, né, em que as pessoas acabam acreditando, achando que é um bom negócio, de medo de ficar de fora, né, medo de ficar de fora. Então o Banco Master acaba sendo esse fenômeno também, né, das pessoas que veem: "Não, mas não é possível, mas 140% do CDI, ele promete 140, é possível isso mesmo?", né. Se você pegar uma eu não tenho os dados de 2025 ainda, né, mas lá em 2024, a taxa Selic, o CDI nosso foi 11%, né. Sabe qual que foi o retorno das empresas listadas na bolsa de valores em 2024? O retorno médio, né, foi 11,4%. Então assim, não digo das ações, né, mas assim, o retorno o lucro dessas empresas, né, se você compara com o que elas têm investido, assim, para elas funcionarem, grandes empresas, as empresas listadas na bolsa de valores, né, elas tiveram um rendimento de 11,4% o ano passado, contra 11% do CDI. Então impactou, Empatou. né, não foi um negócio bom para as empresas, né, lógico, você tem empresas com retorno de 20 e outras com retorno de 5, Você de falando na 6, média a média, geral, né? exatamente. Então como que um banco consegue uma rentabilidade de 21% ao ano, num ambiente igual ao brasileiro, né? Então já era uma aplicação que para quem conhece economia, Isso, já a Tá um pessoa já pouco mais fala ligado, né, exatamente, já já dá percebe: a esmola é já isso, fala: demais aí". "Opa", isso. já sabe fazer essa conta que você ensinou Eh, a gente fazer agora, Agora, já infelizmente ainda tem gente que entendia de economia, né, e por vários motivos aquele que acabaram você falou, exato, né: qual que é um "Ah, problema, como eu vou assim ficar fora dessa". exatamente, mas qual que é o problema? Você tem instituições, né, vamos chamar algumas corretoras, né, que elas ofertavam o produto Banco Master, né, elas ofertavam o produto Banco Master, né, algumas corretoras ofertavam, né. Então, se você é cliente da corretora, você acredita lá na Ah, você corretora, né. confia, né, que tá Exatamente, no isso, né. Então, ambiente seguro para você. infelizmente isso ocorreu no caso do Banco Master, né, e a corretora ou a instituição que faz a oferta do produto, né, que vende, ela ganha uma comissão para vender. Por isso que eu falo, tem que conhecer, né, tem que É, mas falha estudar. com é uma falha grave com o Exatamente, cliente isso. e com, né, É, porque, se você confia na corretora, Lógico, a e isso. confiança é aí a tudo, né. confiança é tudo, Exatamente. Mas eu né. acho que rola uma questão também, voltando para aquela questão do perfil, né, do investidor. Então, se de repente eu sou cliente dessa corretora e ela fala assim: "Nossa, a Tânia, ela é um leão, ela é super arrojada, Ela nasceu para ela". esse produto aqui. Né, a Tânia, Ela vai se ver, tem vai um pouquinho querer. de É, risco, ela vai querer, né. é, Não, brincadeiras à parte, assim, mas se eu sou uma investidora que eu gosto de arriscar, né, então ela tá lá sim, me aconselhando, ela pode me oferecer, né, me ofertar isso. mas, me dando também, né, Mostrando os riscos, me exatamente. mostrando: "Olha, Tânia, É, você vai ter uma rentabilidade aqui, mas existe o risco". Pra quê também? Pra eu poder falar assim: "Então beleza, eu vou aplicar, porque eu isso, gosto exato. de Correr surfar risco, nessa onda é, aí, mas eu não vou pôr todo o meu dinheiro ali. exatamente, Eu vou pôr um isso, pouquinho só isso. pra surfar na onda Você aí, vai pra aproveitar. Eu não vou especular me com expor, um né". pedacinho do seu capital, Isso, né, isso é é, algo sensato, É sensato, né. sensato, né. que é a mesma coisa da bolsa, Eu acho que você a vai questão é disponibilizar Isso, uma quantia que não vai te a questão é a sinceridade, né, acho isso. que a palavra seria essa, Confiança, a a confiança. transparência ali da negociação, né, isso, daquela oferta, né: "Olha, Tânia, existe um risco, é muito, né, tá muito bom exatamente. aqui essa, É, né, essa oferta aqui. Então se você quer arriscar? Quero, mas não vai, né, vai com Então, isso, mas se é. se porque você você pode pensar perder". nas possibilidades,
é um risco previsível até, né? É um pouco mais previsível do que Esse do caso do uma. Banco Master, você É, fala? é. É o tipo de risco assim, você fala: "Uma hora vai dar para Uma É, trás para esse hora quem vai. negócio". entende Exatamente. Uma hora a essa bomba vai estourar. porcentagem Vai aí, estourar, você, isso. você vai fazer a. Porque, por exemplo, você vai investir na bolsa. Você falou, a gente vai investir numa empresa e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se essa conta não fecha, não fecha, não fecha, se você comparar vários anos seguidos, então eu acho que aí a pessoa já tem uma resposta ali. Fala assim, nossa, essa Exato, é de alto isso. risco. Então, o problema é Isso, que é o é que eu quero desse dizer. banco específico do Master, ele foi vendido como um investimento, como é CDB, um investimento de renda fixa, que está Não, naquele e ainda grupo ele foi de, Essa é a vendido questão, que né? como tá, que tá Ela não, naquele ele não grupo. foi vendido como um Exatamente. grupo, uma coisa de risco, Não, né? Ele foi ela é vendido como uma vendida como um coisa. investimento conservador. Isso, Né? exato. É Então isso isso que é acaba a atraindo as diferença. entendi. pessoas, os investidores menos avisados, né? É que a gente não consegue acompanhar tudo sobre o caso, né? Você tem aí bancos, né? Você tem uma ideia, né? Chegaram a ler sobre isso. Caixa Federal, né? O Banco Master ofertou para a Caixa Federal, lá na matriz da Caixa Federal, lá em Brasília, né? Ele queria vender uma parte da carteira dele para a Caixa Federal. Dois analistas experientes falaram: não, olharam o balanço do banco, não, nós não vamos comprar. Tá bem. Mas infelizmente, né, esses dois analistas eles foram retirados da função que eles estavam fazendo naquele momento, né? Então assim, tem muito mais coisas É, deve ter muita que coisa, fogem né? da normalidade, né, nesse caso do Banco Master, Aí tem É, né? muita coisa por debaixo deve do ter muita pano, coisa. Isso, politicagem, né? A É, gente sabe. Mas enfim, o que fica para nós é tomar cuidado, né? exato. a promessa é Seja muito esperto, alta, né? né? Exatamente. Consulte, Consulte, estude, né? O que você estude. falou, Olha, renda fixa estude. hoje o Brasil é o país da renda fixa, né? É, Mundo afora. informação hoje É. está acessível, Isso. Infelizmente, né? a gente acha que 1% ao mês é pouco, né? Para o americano, 1% ao mês é muito dinheiro, porque a Selic deles lá, agora que ela está mais alta, né? Mas historicamente é 2%, 1,5% ao ano, né? Tá? Então, desconfie de tudo que é longe de Quando a 1% ao esmola é mês. demais, o santo tem que Exatamente. desconfiar, não tem Isso, Já né? existe, jeito. tem um ditado por isso já, Quando, né? como fala assim, se tem placa, tem história, né? Se tem o ditado, é Exato, porque é. também, né? E só faltou agora a gente complementar, né? Nós falamos de investimentos em renda fixa, né, mais conservador, e tem aqueles investimentos de renda variável, né, o próprio mercado de ações. Ações é para todo mundo, Fábio? Não, ações não é para todo mundo, né. É um mercado, assim, bastante volátil, né. Só que seu objetivo é de longo prazo, por exemplo, 10 anos, a tendência de uma economia num país em 10 anos é de crescimento, as empresas vão crescer também. O ano passado, quem apostou na bolsa deu bem, né. A bolsa nossa andou, de lado aí por uns 5 anos. O ano passado, as ações do Bovespa subiram da B3 30%. Esse ano só janeiro 12%. Tinha lá aplicado um índice B3 e ganhou 12% em janeiro. Ah, mas é todo mês isso? Lógico que não, né. Se for assim todo mês, daqui 6 meses dobra o valor do dinheiro seu que está lá aplicado, né, no Para mercado. trabalhar na bolsa, você tem que saber quando aplicar e quando vender, quando Exatamente, comprar e quando vender. exatamente. Você tem que ir ao sempre o contrário da manada, né. O preço de alguma coisa subindo demais, não adianta comprar no preço alto, né. Tem que esperar a ação se desvalorizar, né, achar lá um piso lá do valor da ação, né, aí você compra, né, e a tendência é que ele se valorize, né, com o passar do tempo. Agora, infelizmente, né, a bolsa no Brasil, ela não ela decolou agora em 2025, né, mas ela ficou muito tempo assim estagnada também, né, por conta do ambiente econômico que é o Brasil. Uma bolsa de valores de um país assim que é bem uma bolsa que é desenvolvida, né, que sempre tá sempre lá, ela tem lá altos e baixos, mas no geral ela está crescendo, né. Isso representa assim a saúde da economia do país, das empresas, né. No Brasil, a gente sabe que empreender não é fácil, tá. Só para os corajosos. Isso. Porém, esse ganho da bolsa aqui no Brasil, do ano passado e agora do começo desse ano, né, não é porque as empresas, né, no Brasil estão despontando, né, estão ganhando rios de dinheiro, não.
por conta da instabilidade americana, da política americana, dinheiro aí, né, o capital tá andando o mundo todo, né. Os outros países estão vendo o Brasil já com os bons olhos, né, tá melhor que os Exatamente, Estados né, Unidos. tá fugindo, não que o risco Brasil tem sido reduzido, mas que está sendo mais arriscado agora ficar com o capital nos Estados Unidos. Então tem muito dinheiro indo para os Ah, emergentes. O que que é entendi. emergente? Países que estão em crescimento ainda, né. Hum. Então o Brasil teve uma valorização da bolsa, porém Colômbia também cresceu, Chile cresceu. Então as bolsas dos países aqui da América Da América Latina, né, Latina. têm crescido também, porque o capital americano tem migrado, entrado aqui na nossa bolsa. Então não é um fundamento da economia brasileira aí que está seduzindo esse investidor externo, é a questão do risco lá fora, É que o né. Brasil está se sobressaindo agora, vamos dizer assim, né, não, mas não por mérito, né, porque Exatamente, lá fora tá pior. lá fora tá pior, Sim. exatamente, né. Então você tem aplicação em ações. Tem alguns produtos na bolsa ainda que são chamados derivativos, que são extremamente arriscados, né, alavancados, porém eles têm o seu papel também dentro da economia, né, mas é um produto um pouco mais complicado ainda, que a ação lá simples, né. E agora você tem o advento aí das chamadas criptomoedas, né. Ah, ia chegar aí Exatamente, na isso, né. Que são criptomoedas? Vamos Então, começar por os aí. chamados, a os mais famosa é o tal bitcoins. Do Bitcoin, né, tá certo? É uma moeda Na verdade, o virtual. Bitcoin é É, uma criptomoeda, né? exatamente, É, o isso. é uma Tipo delas. assim: "Fábio, você conhece muito bem criptomoedas?" "Não." Eh, o risco da criptomoeda é você também, eh, acreditar muito em influenciador que quer vender, quer É porque passar o exatamente. eu fico pensando, às vezes, eu falo, é intangível, né? Porque É intangível, exatamente, é uma coisa que não existe. isso. Você fala, Minha onde opinião que tá? exatamente, Onde que a fica minha esse opinião é que dinheiro? o Bitcoin, ele vai ser o dinheiro no futuro, né. No futuro ele vai provavelmente vai ser o dinheiro mesmo que vai estar circulando na economia. Pode não ser o Bitcoin, outro dia eu fiz um levantamento, Vai ser um dinheiro virtual, existem né? 13.000 moedas, criptomoedas no mundo, 13.000. 13 13.000? mil moedas, Olha era o só, último número que eu vi o ano passado, 13.000 moedas, né. O Bitcoin era o que mais, sim, Foi o o mais mais famoso, mais famoso. popular. exatamente, popular. É. O que é pregado na questão do Bitcoin? Que é o dinheiro normal que a gente conhece hoje no Brasil, né, é o real, nos Estados Unidos é o dólar, né. Esse dinheiro é chamado de moeda fiduciária. O que que é algo fiduciário? É confiança, né. Então você confia que o seu real vale R$ 1, R$ 100, R$ 1.000, na confiança de um governo, né, de uma autoridade monetária, que é o Banco Central, né. Então, as pessoas, né, os analistas lá mais críticos falam o seguinte: "Pô, é o governo que controla o poder de compra nosso, é o governo, é o Banco Central que controla o poder de compra da nossa moeda, né." Então, quando ele joga lá, cria mais moeda, né, não por meio de imprimir moeda, mas por meio dos próprios títulos públicos, né, ele está irrigando mais dinheiro da economia. Então, você tem mais oferta de dinheiro, né, o dinheiro vai perdendo valor, né, uma crítica, né. Então, assim, que é o governo central, que é um banco central, que controla a moeda de um país, isso é verdade, né. Então os críticos falam que o Bitcoin, né, ele é criado fora num sistema fora do Do sistema sistema fiduciário nosso aí, da nossa moeda, do real, é criado fora. Então, quem vende a ideia de Bitcoin fala o seguinte: "Aqui o governo não pode interferir, e nem um banco central, nem um governo pode interferir, no nosso dinheiro, né, no Bitcoin." São as chamadas carteiras virtuais, né. Nada mais do que você uma senha lá, né, que você tem lá um número, né, que você acessa a sua carteira virtual. Dinheiro virtual. Exatamente, dinheiro virtual, exato. Mas assim, hoje tudo é virtual para é, nós, né. Faz quanto tempo que você não pega uma nota de dinheiro, É verdade. um papel moeda, não, esses dias eu na peguei, mão? eu fui comprar, uma coisa, pequena, e tinha uma nota de R$ 100, porque, por incrível que pareça, eu tenho um cliente que me paga em Tá. dinheiro. E aí, eu não consegui trocar, lugar nenhum, Então, porque as pessoas não tinham troco. Elas falavam: "Ah, você não tem Pix? Ah, você não exato. pode me fazer um Pix?" Eu falava: "Ah, eu tenho, mas é que eu queria mesmo trocar o dinheiro." Eu queria mesmo era Usar poder essa usar É, essa nota aqui. nota, é. então eu não consegui trocar Isso. o dinheiro. Mas voltando-se Aham. no Bitcoin, né, ele não serve ainda como moeda de troca,
né, meio de troca, né? O real, o nosso dinheiro, o dólar, lá, ele é tem a função de meio de troca. Ele é aceito como trocas, né? Você vai lá comprar alguma coisa, você vai dar o real e vai pegar sei lá, um carro, alguma coisa, né? Vai pagar um salário de alguém em reais por mão de obra. O Bitcoin, né? Muitos acharam que ele teria esse papel já de meio de troca rapidamente, mas os agentes econômicos ainda não acreditam nesse poder Os do Bitcoin. estabelecimentos não Exatamente, aceitam, né? não. Você não vai passar E você liquida tudo uma carteira praticamente em de. dólar, né? A conversão em dólar, né? De Tá qualquer certo? forma, você tem que pegar o seu real e passar para Exatamente, alguém para isso, comprar o virtual, né? exatamente. Então alguém está ganhando em E o real. contrário também é a mesma coisa, né? O É, caminho inverso, né? é. Muitos analistas de investimento diziam assim: não, o Bitcoin é uma reserva de valor. Que reserva de valor? É a poupança, é um investimento. Uhum. Ele serve como investimento, né? Porém, o risco elevadíssimo, né? É um investimento muito volátil. O ano passado, em meados do mês de setembro, um Bitcoin, valia US$ 127 mil. US$ 127 mil em outubro, né? Hoje, US$ 70 mil. Derreteu o valor do Bitcoin, né? Então tem muita gente aí que falava, não, é um ativo, é uma reserva de valor, é um ativo importante, já está voltando, começa a voltar atrás, porque é muito volátil, né? Ele tem uma variação muito grande. Pode ser que volte lá aos 127 mil, pode ser que em algum momento vai voltar, né? Não há Mas e quem de garantia repente disso. precisava do dinheiro, por exemplo, semana que vem, né? E agora ele tinha lá a 127, uma fraçãozinha de Bitcoin, né? Que era lá Aham. R$ 50 mil, agora ele vai embolsar 20 mil, né? 25 mil. Então é a mesma história do master. A mesma Eu, história é, no sentido assim, é um investimento eu não digo assim que é a mesma de história alto risco. isso do Master, porque assim, o Bitcoin ele não tem a regulamentação, Sim, né? eu falei Você tem errado. uma lei no Brasil, né, hoje, que ela regulamenta como que as corretoras devem trabalhar com o Bitcoin. Sim. E para a questão também fiscal, né, de imposto de renda, como você vai escriturar lá, né, vai declarar o que você tem de Bitcoin. Esse seria uma Exatamente. aposta no futuro. É, eu quis dizer que assim, Também, ele é de também. risco, como Exatamente, o Banco isso, É, Master. de Então é algo que exatamente. se risco. você acredita, Isso. você acha que isso é Né, você conhece os é, fundamentos, isso. né? É, Você quer Exatamente. arriscar ali? Porém, Arrisca. uma parte Com pequena do seu consciência, dinheiro. uma uma parte parte pequena do seu Pequena, dinheiro. Ou, Não, ou, de exatamente. repente, como você disse não que o tem dinheiro da muitas vida, né? moedas, né? Você acaba estudando e vendo uma que Isso, está Ui. exato. mais baratinha e investe Isso, um dinheiro pequeno que não vai exato. e deixa lá, uma Isso, aposta para o Porque futuro. é difícil você pensar, é um exercício de futurismo É, de mesmo, né? futurismo, né? Porque as mesmas vai pessoas que saber, né? falam assim, ah, mas é um dinheiro que não está na mão do governo, então o governo não pode fazer nada com o seu dinheiro. Quem me Tem a gente, garante né? que futuramente isso aí não vai estar na mão de. Você já sabe que o WhatsApp dá para fazer pagamento pelo WhatsApp, É. né? Quem me garante que isso aí futuramente não vai estar na mão de uma grande empresa aí eh, de IA, né? Ou numa grande empresa aí de uma rede social, né? E que ela controle essa moeda, né? É, Vai não ter o tem poder, vai ser garantias, né, do centralizado, que né? vai Exatamente. A gente acontecer, não né? sabe Você que não vai. Você tem. tem dados hoje aí dos últimos 15 anos, né? Ao contrário do dólar, né? O dólar, né? Dólar e o ouro, né? O dólar é a moeda porque todo mundo fala em dólar, né? Vai lá para os Estados Unidos, né? É 25% da economia mundial, né? Tinha um porta-aviões lá que ele mandou aqui perto do Brasil, né? Tirou lá da Venezuela, né? O presidente lá, né? Em 2 palitos, né? Então eles têm um poder muito grande. Então, por isso Poder que o dólar é é um uma país moeda, poderoso. usada como reserva de valor no mundo inteiro, né. Então você compara o dólar ainda, né, e o Bitcoin, né, quem aposta essa questão de que: "Ah, não, o dólar vai perder sua força, vai É migrar que para o Bitcoin", o dólar existe, né? Tá ali, exatamente, Ele tá né, né? ali, né? Ele é exato, real, né? é, Ele vê, isso, eu vou comprar um Bitcoin, não, né? Bitcoin não, vou comprar outra que é baratinha, só para é. ver como que é um contrato que você faz. Será? Nunca Você vai fazer comprei. você vai usar uma corretora, né. Existe É. uma opção Só que para eles ver falam como que é o de trâmite, porque é. realmente me deu uma Exato, curiosidade exato. agora. Sua corretora opera com Bitcoin? A minha corretora opera com Bitcoin, meu aplicativo lá Uma do banco da minha cripto, né? corretora, Porque exatamente, o Bitcoin você Isso, falou que tá isso, ainda alto. é. 70.
Agora, existe um sistema, assim, que eu não me aprofundei ainda, né, que ainda é um sistema a gente chama offline, que é fora ainda dessa questão das corretoras, né, que você vai obter uma corretora que ela só faz bitcoins, né, ela não oferece outros produtos, né, mas é uma corretora já que ela tem sede em outro país, né, e você vai ter lá uma carteira virtual que vai estar fora de corretora, de banco, de qualquer coisa. É um negócio maluco, né. Bem A sua maluco carteira, seu esse. Bitcoin vai estar num país lá gelado, lá em algum lugar E lá ele vai te dar registrado. e é É, offline, então ele vai te dar exatamente, isso, um papel? é. É muita confiança, É né, que muita você tem que confiança, ter, exatamente. assim, Não, não é papel. muita confiança, muita Vai te dar fé. uma senha. Vai Uma te dar uma senha. senha. É. Uma Papel senha, num dado momento você vai entrar papel Contrato. nada. é, Papel só vai te é, dar pra você limpar as lágrimas, E depois se isso. depois não que der certo, aí Num vai ter dado um momento você vai papelzinho. entrar lá num site dessa Provavelmente, dessa entendi. não chama corretora, mas essa instituição de bitcoins e vai lá entrar no site e vai registrar sua senha lá, vai resgatar seus bitcoins lá, né. Basicamente é isso. Então, assim, tem muito a ser estudado ainda. Ah, então a gente pode ter muito golpe, inclusive, né? Sim, com certeza. Se você partir pra Porque questão aí de você de pode fazer um golpes, site e falar: "Nossa, criei uma isso, Não, criptomoeda existem vários golpes maravilhosa por aí com agora, bitcoins, né. Bitcoin". Não, mas é Vou verdade, criar uma eu acho que criptomoeda. não, porque as pessoas acreditam, né, aquilo que ele falou no poder da influência, e Isso, hoje, na verdade, com a inteligência artificial, as pessoas nem são pessoas mais, Não, exato, né. Você vê uma pessoa falando, nem é a nem pessoa. nem Não, não é, existe essa não A pessoa. pessoa existe, nem exato. existe. Então você vê como Isso, que é é, muito, né. Nós estamos falando sobre segurança, né, de tentar investir com segurança, investir, eh, com segurança, né, sem exato. sem perder ali seu dinheiro. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o perfil do brasileiro, né, se mudou, o brasileiro está Desarrojado. aprendendo, né, não, está aprendendo a Tá poupar um Tá. pouquinho, está estudando? estudando mais, né, e aí eu levo para uma questão assim, está aprendendo, de repente, não sei, vamos debater sobre isso aqui, mas aí ele vai lá e as pessoas hoje estão apostando nas bets da vida, nas É, apostas, né, e levando isso exato. como um investimento, né. Isso. Então, meu Deus, A pesquisa da Ambima, né, que é uma associação lá das instituições de investimento dos bancos, né, ela trouxe para nós que 18% dos entrevistados, né, viam as bets como investimento. O brasileiro ele tem essa questão de aposta, ele gosta, né, gosta muito de gosto. jogo, de futebol, né, então essa questão do futebol acaba atraindo um pouquinho as pessoas É, para e questão as das bets têm o perigo apostas. do vício também, né, as Exato, pessoas né. viciam Isso. E tem na a questão aposta, aí né. dos joguinhos também que você acessa pelo O celular, né, o tigrinho, né, o tigrinho, né. famoso Exatamente, que então são assim, muita gente acha que isso é aplicação, é investimento. Essa Ambima que você falou trouxe um dado aqui, ó, em 2024, 15% da população fez pelo menos uma aposta em plataforma Exato, online, quer dizer, dados internacionais de isso. 2023, né? 15% da população, é muita gente, né? É muita gente usando isso como, né? E eles mediram isso também, tem muito mas vício, é que muita é muito tendência a vício. vício. Exatamente, a Eu questão do Então, inclusive vício. além de ser uma eu coisa que já não é vi, um já. investimento, você ainda vai se viciar naquilo, né? Isso, E não vai conseguir exatamente. sair. É um vício, aí as pessoas perdem os seus bens, Exato, as é. suas E tem porque pra arriscar. isso. E tem muita gente que leva esse vício, essa questão de apostar para o mercado de ações também, né. Ele vai lá e fala assim: "Ah, eu vou apostar aqui nas empresas", não conhece nem os fundamentos das empresas, né. "Ah, eu vou arriscar não, vou apostar aqui nessas empresas aqui, porque eu gosto dessa empresa". "Ah, gostei dessa", Gostei dela, exatamente, é. "Ah, eu compro o produto dessa empresa aqui, eu vou investir nela", né, mas sem saber o que que mas vai sem acontecer saber. com o seu dinheiro aí no final das contas, né. Não pode ser Hã, leviano assim, né? Ter um pouquinho exato, mais de é. estudo, um pouquinho mais de E tomar preparo. muito cuidado, assim, com histórias que a gente ouve de pessoas que ficaram muito ricas apostando em ações, né, ou qualquer tipo de ativo, né. É, essa história, né? Isso, Eu ganhei meu primeiro milhão. exatamente, é. Tá bom, O que vai lá ver. acontece muito, né, isso é normal, pessoas que ganham muito dinheiro investindo em ações, né, são pessoas, que têm um capital muito grande já aplicado, né, então ele ganha no volume, não é que Então ele ele ganha ganha no individualmente, volume, é. exatamente, é. Você não tem, assim, nenhum investidor, um aplicador lá de bolsa de valores,
ele sozinho conhece mais do que o restante dos investidores, né. Então, assim, existe aquela rentabilidade, uma rentabilidade média, né, esperada no mercado de ações também, ou nos outros investimentos de maior risco, né. Existem pessoas que são autorizadas a operar vendendo ações, então, alguns, assim, eu tenho alunos lá, na faculdade de economia, que ele faz a aplicação para a família dele, né, para os avós, para os tios, né, para a mãe, para o pai. Porém, aqueles, assim, que ganham muito, assim, bastante dinheiro, ganha no volume. Não é que o cara acertou uma ação que ele comprou lá, ele sempre acerta comprando na baixa e vendendo na alta. Não, é o volume. Então ele começa a ter rentabilidade num percentual pequenininho lá do que é investido, ele recebe como um pagamento pela habilidade dele em investir o dinheiro E de alguém. investir o dinheiro É. das pessoas. Então, assim, é no volume. Então, não existe ninguém que ganha. Existe uma modalidade que é você comprar e vender ações no No mesmo mesmo dia. dia, né? É. Day Day trade, isso. trader. Existem pesquisas aí, você pode entrar e pesquisar, né? E somente 2% dos investidores ganham mesmo dinheiro no day trade, né? Esses 2%, metade é creditado ao acaso. O que é o acaso? Ele deu sorte que naquele dia ele fez aquele negócio e deu certo. Então, assim, não existe Milagre. milagre, exatamente, não existe milagre. Que a gente fala, né? Então não é para ficar rico, né? Que não é para é Exatamente, para a gente de repente então ver o investimento como uma forma de poupar, de exatamente. repente, né? E daí falando sobre isso, né? Pensar no Que futuro. vocês acham? Os brasileiros estão aprendendo a poupar, a pensar no futuro? Porque acho que antes da gente falar em investir, né? Vamos falar de se a gente está sabendo lidar com o dinheiro, né? O Exatamente. brasileiro está cada vez mais endividado ou ele está percebendo que Ele, de acordo com as pesquisas, né, teve uma recente do Banco Central e da Central Nacional do Comércio, CNC, né, ela apontou que 80% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Dívida tem mesmo. sim, Então, se você tem um imóvel Ah, imóvel financiado, um carro, é financiado, uma um dívida, não carro, é que uma você não sim, dívida. pagou, né? sim, é. Certo? Mas 80% do Brasil, um a cada cinco tem. Tem. Desses, né, dessas pessoas, dessas famílias, né, na média, elas têm comprometido 30% com dívidas da sua renda. Então 30% vai para financiamento, para cartão, né, para o carro, né, pagar as parcelas do carro, 30%, né. Então, isso mostra para nós, detalhe, né, e uma em cada 5, uma em cada 5 famílias, né, elas falam que responderam que desculpa, um terço das famílias, dessas famílias que têm dívida, responderam que não conseguiram pagar as dívidas em dia. Um terço, os 80% lá, né. Então Então, a assim, dívida vai gerando mais dívida. exatamente, é um Um número número grande. muito grande, É. né. Em famílias que ganham até 3 salários mínimos, né, salário mínimo, né, mais ou menos 30, quase 40% delas falaram que metade da renda está comprometida com financiamento, com dívidas, metade da renda, né. Então, infelizmente, se essa família ganha R$ 4.000 por mês, ela não pode contar com 2.000. É porque E aí, né, como Exatamente. viver com Como viver, dois mil? exatamente, né. nessa conta do financiamento entra também você comprar tudo em 10 vezes, né? Exato, As pessoas falam: "Ah, em 10 vezes eu vou isso, A dívida do comprar". cartão é a uma dívida pesquisa também. fala que, assim, É. na média 7 meses de Fala bem parcelas, isso, parceladinho, consigo comprar, isso, né? Essa é é a exatamente, mentalidade é da cálculo, né. Então, respondendo a pergunta da Tânia, né, nós temos, assim, um longo caminho ainda para percorrer, né. Ela tá investindo? Tá. Assim, você tem uma parcela, nós moramos numa cidade igual a Lençóis Paulista, né. É uma cidade industrial, então ela tem uma renda elevada, a nossa cidade. Sim. Então é mais comum você aqui conversar com pessoas que falam: eu tenho um recurso para investir, eu consigo, meu salário sobra lá 10% por mês para eu conseguir, investir, consigo né. pagar as As contas, né? contas, né, meu financiamento aqui do carro e mesmo assim sobra lá 10%, exemplo. Aí ele vai procurar produtos, né. Em contrapartida, né, no Brasil, né, por conta dos juros serem elevados, a tal da taxa Selic 15% que favorece o investidor, ela penaliza quem precisa de dinheiro emprestado. Então essas famílias, né, ultimamente no Brasil, ficou cada vez mais caro tomar dinheiro emprestado. Então automaticamente,
o dinheiro emprestado cada vez toma mais conta da renda dela, né, e ela fica com uma dificuldade em honrar seus compromissos. Automaticamente, ela não vai ter recurso suficiente para começar a investir. Em alguns casos, né, começa a sobrar lá um pouquinho, né, mas daí as pessoas aí são seduzidas por esses investimentos aí que prometem milagres, né, e acaba caindo, nos golpes Às vezes no ainda. desespero também, né, a pessoa tá Exatamente. É, desesperada para aumentar a renda dela. E hoje o isso, que você mais vê é falar assim: "Ah, se você precisa de R$ 3.000 rápido, eu vou te isso, ensinar, você clica aqui". Aí exatamente, você é. vai lá e compra um negocinho lá que custa, não sei, mas vamos dizer, Um curso, é um curso é, Curso para ficar pra milionário. não, pra exatamente, é. ganhar três mil Isso, reais em uma é. semana, né. Então, assim, antes da gente pensar em investimento, a gente tem que pensar, eh, que não é de todo ruim a pessoa ter dívida, que é Claro, se comum, cabe a no gente seu tem que ter, orçamento, mas exatamente, É é. uma forma saber você, Isso, pensar construir no orçamento patrimônio, dos né. isso, é, do seu orçamento ali familiar, né, É. vamos dizer. Então, isso, quanto que é a minha renda, quanto que é os meus gastos fixos ali, isso. como que é essa conta, Fábio? Para ser uma uma Isso uma coisa também saudável, isso é muito É pessoal também, variável muito né, é também. pessoal. muito variável, é porque a gente, assim, eu dou muito o exemplo do jovem, né, aqui no Brasil, quando ele faz 18 anos, né. O jovem pode ser aquele jovem que mora numa família, assim, que ela é estabilizada, vai, não tem problemas com dívidas, né, mas é uma família estabilizada, né. E que o jovem quando faz 18, os meninos principalmente fazem 18 anos no Brasil, o que eles querem? Hoje está A mudando um primeira pouquinho coisa isso, tá primeira mudando. coisa, né, Tirar carta. tirar carta, exatamente. Tá mudando. Agora Está tá mudando. começando a mudar, É, exatamente, isso é um ponto Você já falou, né, importante. é Vanessa, meu seu filho filho, eu não É tive isso, utiliza. que insistir, Então, pra ele. Agora já é também uma geração diferente, né. eu Agora insisti, mas também agora é pra tirar o carro da mão da pessoa. então, onde eu quero chegar? O jovem acaba fazendo a primeira dívida dele com 18 anos. Já pra Exatamente. De repente ele já conseguiu um já no trabalho, financiamento para um comprar estágio, né, um exatamente. veículo, E de repente ele digamos, outro mora com os carro. pais, ou os pais têm carro, e ele vai lá, faz uma dívida que onera 30% da renda dele, né. Depois tem que pagar, tem que pôr combustível, pagar IPVA, E né, e muitas parcelas, muitas né. parcelas, exatamente, né. Então ele acaba já no início da vida comprometendo a sua renda, né. Ele podia lá ter um pouquinho mais de paciência, juntar um dinheiro lá por uns 2, 3 anos, né. Aí ele vai lá depois e compra o Até carro. porque ele nem tem certeza se ele vai durar naquele emprego, né, se ele vai conseguir Exato, honrar todas as isso. parcelas que É. ele fez, né. E isso acaba, você falou de emprego, né, impactando nas empresas, no rendimento do funcionário também na empresa, né. Ele ganha lá um salário X, mas ele pega o lerite, vem lá, desconto, empréstimo não sei da onde, empréstimo lá. Ele fala assim: "Ó, eu trabalho nessa empresa o mês inteiro e saio com X de pagamento, né". Mas é o Tem X gente que sai líquido com lá, Já né, começa exatamente. com zero, né, de pagamento. É, Se empatar, já já não tá endividando, exato, é. porque na verdade o costume mas olha, então, acho que essa pergunta que a Vanessa falou no começo do programa, quando a gente estava aqui conversando, né, que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pagar minhas dívidas ou eu tenho que começar a guardar dinheiro, né? Se eu estou A assistindo o conta é programa, eu a falo: "Meu conta Deus, o é que que eu faço primeiro exato. agora, né?" A conta é assim, se os juros que você paga nessas contas é superior ao o ganho que você vai ter no investimento, por exemplo, eu tenho uma aplicação que vai me render 1% ao mês. Ah, mas eu tenho um financiamento aqui que cobra 2% ao mês. O ideal é você quitar a dívida, né, porque você está ganhando 1% de um lado aqui, mas está perdendo 2 lá no financiamento. Então é esse tipo de continha que a gente tem que Então também não tem receita é, de bolo, é fazer conta, é sentar e é analisar aí sentar e a analisar. situação. Exatamente, é. se por exemplo, se você tem um imóvel, financiado e uma aplicação, você consegue quitar, você tem que fazer essa conta dos juros, né, Exatamente, dos juros. Isso, o quanto aquele dinheiro rende aplicado e isso. o quanto você está pagando Pagando de 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 financiamento. Então, de repente, financiamento. aí receber algum Valor pagamento, um extra, valor não maior, é? valor É, extra, um 13º, uma isso. bonificação, né, "Ai, o que que eu faço com esse dinheiro agora?" Primeiro você respira, né, toma um copo Exatamente. d'água, senta, faz as contas para ver com Exato, racionalidade o isso, que que você tem que fazer. É. exatamente. Mas assim, agora, existem situações que você tem lá um financiamento automotivo, né, ele consome 10% da sua renda, um exemplo, até menos.
não tem problema, você pega: "Ah, não, eu não quero quitar o automóvel, porque eu consigo pagar com folga aqui, mas eu quero deixar esse dinheiro aplicado aqui, porque daqui 1 ano eu vou fazer tal negócio, tal É, coisa porque com se o eu quiser dinheiro". fazer alguma Isso. coisa É porque daqui 1 ano também. você não vai vender o carro, querer vender hoje, amanhã vai estar com o dinheiro na mão, né. Sim, Tá. é o que a gente falou da Isso, liquidez, da né, Fábio? liquidez, Você não exatamente. tem É, liquidez, não é de um dia para o outro, né? exato, né. E hoje, assim, principalmente para o jovem, né, mas para as famílias em geral também, todo mundo usa rede social, né. Então a rede social ela mostra uma vida, assim, em termos de posses, diferente da realidade da É, maioria é dos a vida brasileiros. editada que a gente chama, né? Editada, isso, é. As pessoas editam a vida e postam. Só a Exato. parte boa, Você vai, legal da Isso, você vai posse. postar quando você está fazendo faxina? Não, você vai postar quando você está tomando um café num exatamente, lugar é. bacana. Exato, né. É isso, é a É. vida editada. Isso. E Então os as jovens têm pessoas que tomar cuidado com então isso as mesmo. pessoas acabam ficando frustradas, né, e achando que tendo um estilo de vida, superior àquele que a renda dela permite, né. Eu lembro que a última vez que a gente veio no outro programa, a gente conversou bastante sobre isso, Isso, assim. exatamente. Então, faz uma análise de como está a sua vida, quais são os seus gastos fixos, né? Não Isso. tem nada aí que dê para diminuir, Pra né? cortar, Para cortar, para porque eu lembro que eu trabalhava junto com meu irmão, né, na mesma empresa, e eu lembro que ele tá. falava muito assim, ele falava: "Não tem nada aqui nessa empresa que a gente possa cortar, e eu vou falar para você assim, ó, nós vamos parar de fazer isso e a gente vai economizar R$ 30.000 por mês. Olha, pronto. É a solução." Ele falou, não tem. São pequenas economias, Tani, em cada Isso. setor. É R$ 100 ali, é R$ 100 Isso, aqui, exatamente. é R$ 200 ali. Foi no montante, a economia faz efeito. Então, Exato. eu levo isso para minha vida hoje. Né? Eu falo muito isso pro meu Exatamente. marido. Você fala, ó, a gente aqui em casa não tem um negócio, vamos cortar. Às vezes tem, né? Às vezes você É, é. consegue identificar lá e fala, pô, por que que eu tô pagando Pagando isso. 3 streamings, né, E aqui, Exatamente, aí eu ia eles estão falar isso, tudo é. com os filmes É é, É. verdade, a gente E tem às que vezes não dá eu tô tempo de analisar pagando assistir. mesmo, E com essa né? vida corrida não dá nem tempo de assistir, né. exato, daí você fala É. assim: É. "Ai, Tânia, mas eu pago R$ 30 por mês de Netflix." É, Tá, mas você paga R$ 30 de Netflix, 40 da Prime, me ajuda, sei lá, o outro do HBO, HBO, isso. Disney, né, Apple Disney, não sei o quê, e TV. aí você fala: "Pô, você precisa", vai somando, né, é na Exato, é. somatória que o negócio pega, né, talvez se você tirar 3 ou 4 aí, você Isso. vai Por isso que, assim, até assim, economizar. no campo Às vezes até procurar mesmo por promoções e coisas que você pode, porque existe a oferta. A primeira Existe. oferta é aquele valor. Às vezes, quando você é, procura, você vê lá um se você deixa de assinar por um tempo, eles te oferecem Mais também mais com barato. você descontos, mais barato. novamente, Então, daí isso. eu acho que é essa jogada mesmo, você saber o que Exato. que vale para você e Você ter falou, a Fábio, que não tem assim, não é uma receita de bolo, né? Você não fala, ah, tem que fazer isso. Cada caso é um caso. Depende da Mas, família, isso, é. mas você citou um número aí, você falou, tem mais de 30% da renda comprometida. Você acha que 30% em média, assim, já é um valor Se alto? você pensar na regra, assim, é que a gente puxa pelo lado do esse 30% lá comprometido com dívidas, né, principalmente financiamentos, né, ele vem muito da lei lá da quanto que o brasileiro pode se endividar, né, num empréstimo consignado, que é aquele que desconta na folha de pagamento, Sim, né. sim. O consignado, ele é considerado um empréstimo pelo banco, né, de baixo risco. Por quê? Ele já vem descontado o seu já bem pagamento e vai para a instituição descontado. bancária, né. Não tem a questão de você não Isso, vai pagar, né? Não, exato, já é. descontou do seu Isso. pagamento, Então, né? assim, a regra normalmente é 30% do seu salário. Então eles acabam, né, acaba aparecendo isso nessas pesquisas aí também, né. Até porque a inflação fez é isso mesmo, a inflação que diminui o nosso poder de Exato, de compra. compra também. A inflação reduz o poder de compra E aí e aí você implica lá no investimento compra também. aí você compromete 30%, aí você não consegue dar conta Exatamente, de é. pagar o Que restante, é né. inflação, né, você vai no Que seriam os supermercado, básicos. se você tem 5% de inflação no ano, vai, você gastava R$ 1.000 em janeiro para fazer uma compra, você vai gastar 1.050 em dezembro, né, deu 5% no ano, né. Subiu. Então na hora de fazer voltando à questão das aplicações, você tem que procurar aplicações que superem a inflação, porque senão você está só empatando, né. Ah, ele tem isso Exatamente, também, isso, né, supera a um inflação. Exato. fator. Volta à questão da compra no supermercado, gastei R$ 1.000 em janeiro, 1.050 lá em dezembro, né, 5% de inflação. A nossa fechou 4,2 ano passado, 4,3 PCA.
Então, se eu tenho uma aplicação lá que rendeu 5% num ano, né, eu só estou mantendo, empatou com a inflação, Hum. mas eu só estou mantendo poder de compra, não ganhei nada mais. Não ganhei nada mais da aplicação. Então tem que ter algo, pelo menos 10%, por quê? Aí 5% é ganho real. Né, aí eu tô protegendo o patrimônio de verdade. Pra aprender mesmo, a gente teria que ficar aqui umas 3 horas de conversa no Tem que ser passo a mínimo. passo. Falando de cada etapa, né? Porque cada É, etapa leva a uma. isso. Os alunos demoram 4 anos para aprender sobre tudo isso, né, na faculdade. É só isso. E Pronto, eu é queria só se aprender em 3 matricular na horas. IT, ó. Professor Fábio, Exatamente. vai Da lá. IT, Excelente Você vai faculdade. fazer economia, você vai ficar Isso. craque, É a né? única da região que tem um curso de economia, na IT, de É Bauru. na IT, né? Curso já de 60 anos já. Nossa, É. meu Deus do céu, né? Você vê? Isso. Meu filho tá Bem fazendo na tradicional. IT, mas direito. A direito, é É. tradicional também, né? É mais ou menos isso aí também, os 60, 70 anos, acho que tem Eu acho que é curso, por né? aí. Eu fiz com a empresa uma vez um curso de educação doméstica, como que é? Economia doméstica? Economia Economia doméstica, doméstica. obrigada. Economia doméstica. E foi bem legal, assim, com E é todos bem os legal, funcionários da né? empresa. Acho bem E legal uma das também. coisas que eles ensinaram é isso. Falaram, você não tem que fazer isso para sempre, mas no começo, assim, é legal anotar. Isso. Por que anotar? Começa a anotar. Mas tudo, Assim, né? durante um tudo. mês. Até o cafezinho. Exatamente, ó. começa a anotar tudo. Até a balinha que você compra. Até o. Isso. Ainda mais que hoje a gente, como você falou, a gente não vê dinheiro, né? É tudo virtual, faz ali o Pix, faz. Eu sempre que eu pago uma conta, eu falo, lá, nem dói, né? Porque Então, mas você faz consulta seu tilim, Pix, tilim, depois né? a gente A não gente sabe usa. onde foi, porque daí vem uns Isso, nomes estranhos. Não é? É um E a Tem que celular assim, anotar pra pagar, mesmo. né? E a questão de É. anotar é importantíssimo, né, para saber onde está indo o seu dinheiro, né? Agora, assim, gastar e investir, né? Tem pessoas que não têm dívidas, assim, financiamentos, mas ela não consegue, ela vê o dinheiro na mão, ela acha que ela tem que gastar tudo, Isso. né? Qual que é a dica aí, né? Então você separa lá todo mês, ó, esse aqui é para supermercado, esse é para combustível, esse é para sair, fim de semana. Já tem que marcar lá um pouquinho, ó, 10% do valor do meu salário aqui é investimento. Fazer E uma se previsão. você deixar investir só quando for sobrar, aí não investe nunca, É, né? isso. Então tem que ser uma cultura, assim, como se fosse um gasto fixo seu lá. É. Isso para quem tem o salário Isso. fixo ainda, né? Porque Agora, exato. para mim, por exemplo, que sou empreendedora, Isso, é mais aí é complicado mais ainda. complicado O controle tem que ser ainda. maior Tem que ainda. ser muito, Isso. Você ainda tem que muito fazer uma alto. provisão, né? Do que Na você vai verdade, a Isso, gente tem que fazer a conta. Eu não sei nem se eu tô certa, mas eu faço a conta meio que baseada nos ganhos do nos ano, faturamentos nos anteriores. faturamentos anteriores, para poder ter uma base. E mesmo assim, não é uma coisa que vai vir naquele mês, né? Isso. Não vem todo mês. Então, você tem Exato, que ter muito controle. Eu aprendi essas duas coisas. Primeiro, que anotar, para você Anotar é conseguir bom. identificar o vazamento, né? Então, exato. onde que a gente tá Onde tá Por que indo, que não sobra, né? Na minha casa, o Às vazamento é vezes fala, delivery. então, vazamento. E o segundo é envolver a família toda, Família né? toda, Então, não é só isso. assim, eu fico lá me segurando e meu É. marido gasta e... Mais Então, mão aberta lá, né? então Isso. todo mundo tem que se envolver, Tem que se né? Tem que sentar na envolver. mesa todo mundo e falar, não, agora nós vamos sentar aqui. Isso. Eu vou E fazer um pé no corte chão. disso só para mostrar pro É. Gregório. É delivery de açaí. Gregório, tá vendo? Ó, delivery, para De Não, de mas açaí. é importante. De açaí? É de açaí. Porque eu não sei nem quantas. Eu vou montar um açaí pro Gregório. Porque eu não sei nem quantas vezes vem no meu cartão açaí, açaí. Tudo açaí, açaí, É o açaí. que eu falo, a açaí. gente nem sente, E sabe o né? que Isso. acontece? Eu comprei um pote de açaí pra ele, pus na geladeira, falei, vou economizar. Tá. Tô certa, né? Falei, vou comprar um potão, ele vai comer aqui. Volume maior. Você acha que ele comeu? Não, Pediu. congelou, tô uma pedra lá, né? Pediu. Já entendi. Porque daí já A é culpa é do Gregório. a culpa é da minha casa do Gregório. Aí vem o. A culpa é do açaí, não é do Também Gregório. vem aquela, é do açaí. Mas também vem aquela que é prático, é fácil, você não tem que nem levantar. Não, a correria faz É. a gente mesmo, né? Exato. Facilidades. Mas o Não, importante mas é brincadeiras à parte, a é gente bom saber que isso tá identificar, acontecendo, né? identificar. É uma questão cultural, né? E os pais, né? Não, o pai tem uma dificuldade, por exemplo, a mãe, né? Mas passa essa cultura pro filho já, né? A gente tem que Porque se o falar filho sobre novinho isso. ainda, um exemplo, uma coisa é a gente com 40, 50 anos, falar, vou começar a guardar agora e quero ter X mil reais daqui 15 anos, 20 anos.
Uma coisa é o jovem com 15 anos, ou o primeiro emprego, 18 anos, começar Já ter essa já dessa mentalidade, mentalidade, né. ele vai como ele tem um prazo muito longo pela frente, Ele o N lá, dilui, né, o né? tempo, ele pode até investir menos, Isso. que os juros vão trabalhar para ele ao longo do tempo. E Cê nós que somos jovens, se a gente super for começar Exato. jovem, a começar investir agora, agora, a gente pode colocar fazer o meu quê? primeiro milhão, É, 6 fazer meses. daqui Pode ver 6 aquele meses. título do tesouro de R$ 1 por mês, Pronto, a né. gente começa. Ai, que pena que não tem mais o que rende 140 do Eu te perguntei, eu tenho sobrinhos, né, que estão aí com 15 anos, sabe? E eu percebo, eu tenho um sobrinho meu que ele já tem aplicações, ele já assim, sabe? Ele já sabe, tá né, já tá ali gostando, porque ele vê o É, pai fazendo, então ele gostou, sabe? De falar, ah, não, eu vou guardar. Então, se já ele tá recebe alguma coisa, ele guardando. isso, fala, não, eu não quero dinheiro, eu quero tal coisa. isso. E ele já tá começando a ter essa consciência de tipo, ah, eu ganhei R$ 200 porque foi meu aniversário, lá, minha tia me deu, então eu vou colocar R$ 100, eu vou deixar para sair com meus amigos, mas R$ 100 eu vou Eu colocar Isso. lá. vou muito Passa a muito fazer Né? parte da vida legal, dele isso, Isso, é. isso já, como você falou, Se já cria uma cultura, né? seria muito bom ter educação financeira nas escolas, né. Muito bom. A gente até nós vemos algumas iniciativas, né, Iniciativas, que né, mas, existem, né. não tem uma matéria Eh, que seja Somente só para pra isso não, né, mas uhum. assim, já é lei federal, Ah, é? tem lei municipal de colocar que colocou já no currículo. Algumas escolas Daí desenvolvem, trabalhos desenvolvem legais, trabalho sobre isso, isso, dentro de outras atividades, tem, e né, entre outras atividades, entendi. exatamente, né. É importante. Eu costumo falar o seguinte, que o brasileiro não gosta de matemática, né. Então Não. não gosta, então foge da matemática, né. E isso é um problema também que atrapalha, você vai calcular o valor de financiamento, de parcela, como você vai ter a Como você vai dimensão saber se o disso? juros está atrativo, né. Exatamente, isso, Às né. vezes eu vou te falar assim: "Ah, os juros está muito atrativo". Eu falo: "O que seria um juros atrativo, será, né?". Eu Depende, né, vou para quem vai investir ou para quem vai tomar emprestado, eu né. fico pensando, eu falo Pois assim: é. "Como um juros Isso, atrativo?". Não É. a gente tem que estudar e isso, sempre consultar mesmo um profissional, Então, né. eu acho que o que fica, um recado final, assim, né, que eu entendi aqui do programa. É legal investir, mas procura uma orientação ou estude, né, uma orientação exato, séria, né, sério, de um lugar exatamente, sério, de uma pessoa séria e não só séria, mas que saiba também, né, o que está falando, exatamente. ou de uma instituição, né, que possa É legal ajudar. investir, não é proibido financiar, desde que você faça com Que caiba no seu que caiba no orçamento, seu Orçamento. orçamento para isso, você poder conquistar, bens e exato, patrimônio. Então eu acho que é esse Tome recado que consciência. fica mesmo, né, ter consciência exatamente, dos seus ganhos e calcular ganhos com gastos e entender um pouco mais de isso, juros e Assim, para finalizar, é questão de conhecer mesmo para onde está indo o seu dinheiro, né, aprender sobre o funcionamento dele, porque assim, como a alimentação, assim, é algo básico da nossa vida também, né. Eu costumo falar, se você não cuida do seu dinheiro, não administra seu dinheiro, alguém vai administrar para você. Vai ser um banco, né, vai ser lá na frente, se você está muito apertado, igual tem gente que vai atrás de agiota, um ai, exemplo, isso é terrível, terrível, né. né. Então assim, cuida do que é seu, do seu dinheiro, né. Aprende a cuidar, estuda, né. Precisa estudar, ler também. Eu falo assim: "Quando eu ler, Ler, gente, vamos ler, não fica só atrás De de Instagram, vídeo". né? Exatamente, TikTok, Vídeo do né. TikTok e exatamente. Instagram e não, Vai lá, estuda, lê um Procura pouquinho, um programa no complementa com YouTube com um economista, isso, existe vários, né. exato, sabe o que tá virando meu Eh, passatempo? Qual que é tanto? Tá virando meu passatempo, assim, descobrir as mentiras que as pessoas contam na internet. Verdade, assim, eu chego todo Tá legal. dia, né, academia, lá eu faço minha academia de manhã, e eu chego sempre perguntando assim: "Gente, vocês viram eu vou começar a que mandar pra agora você, que as agora tá, mentiras que né". as pessoas Hoje falam. foi assim, eu recebi apitou lá pra mim um vídeo de que a creatina que era a proteína, do colágeno, Tá. era muito melhor do que o whey protein que a gente anda tomando, tal, Ah, sempre e vai que ter pra a massa magra era É. maravilhoso, era aquela coisa, sabe, parecia muito do que a gente Uhum, conversou aqui era uma esmola demais, era esmola uhum. demais, entendeu? "Nossa, eu Pra mim tomar que já isso tô numa idade que eu hoje". tô perdendo massa muscular, aquilo no meu olho brilhou, eu falei: "Nossa, existe alguma coisa que vai me fazer ganhar mais massa magra, que legal, né?". E eu cheguei e falei: "Nossa, eu vou lá na academia, já vou". Falei: "Gente, vocês viram, né?". E tem uma Tá, nutróloga que me faz fala. lá, no mesmo lugar que eu já fui nela. Ó.
eu vi, Sei. né? Tá o vídeo e ela já falou pra mim assim: ó, é tudo mentira. Esse estudo aí, né, é Agora, falso, porque não sei o que, não quando sei eu o que. ver Eu falo, umas ah, lá. promessas financeiras, eu vou mandar Eu pra gosto. você, Manda lá, Mas pra você é. mandar pode assim pra mandar. mim, mentira, Vanessa, é É fake. fake, isso aí não É. acredita que não é verdade. Muito legal. Não, mas é verdade, tá virando meu passatempo. Eu vejo um É treco assim muita na internet e eu mentira vou também. perguntar pra quem entende. Eu falo, ó, isso aqui é verdade? Não é possível, sabe? Porque a gente tem promessa de tudo, né, na Tem, em internet. todas Promessa as de tudo. áreas, todos os É. Na todos verdade, os as pessoas produtos. editam tanto a vida que elas vão em um só lugar e tiram fotos para postar durante meses. E você fica Exato, achando que ela tá é. viajando e várias vezes e não, ela fez uma viagem. É que Muita é um enganação. pouquinho assim, em finanças tem isso também, né? Um pouquinho em política a gente viu isso muito aí nas eleições Muito, presidenciais, né? A questão da me fugiu o nome desse termo agora, Fake né? news. Não fake news, é aquela tem um pouquinho da psicologia também, né? Eu esqueci o termo agora, mas aquela questão que você tende a acreditar naquilo que estão passando para você, lá, né, no Instagram, na opinião lá no YouTube do influenciador, né? Você vai acreditar mais naquela pessoa mesmo se as suas opiniões estão batendo com aquela pessoa. Então, Ah, aí sim. você acaba, entendi. né, Ela tá o falando. viés de Isso. Ah confirmação, lá, Obrigada, exatamente. Gustavo Gustavo, ajudou a gente. obrigada. Viés de Viés de confirmação. Gustavo ajudou. confirmação. Viés de confirmação, exato. Isso. Tinha esquecido. Então você tem essa opinião já formada, né? Você já tende para ela e a Exatamente. pessoa E de confirmou. repente sua informação não é assim 100% correta, né? Mas você vai atrás de quem confirma E aquilo que valida você que é a ela, sua né? opinião, que valida, Isso. exatamente. Falou, é Validou, verdade, isso fala, mesmo. olha, era verdade isso. É, lá, tá vendo? Isso, Era exatamente É. isso que eu tava falando, né? Que eu tava pensando. E não, não é não. A gente tem que ser críticos. Né? Exatamente. Críticos, verdade. não crítico de ser chato, crítico de olhar para aquilo e falar, Argumentar. não, isso aí Isso. tá, a esmola tá demais aí, calma, deixa eu duvidar um pouquinho, né? É isso. Muito bem. Muito bom mesmo. Fábio, foi muito ótimo, bom. muito obrigada. Agradeço, Tânia. Obrigado, Vanessa. Ai, eu Também. que agradeço. Eu já tô cheia de perguntas pro próximo. Então, dúvidas, sugestões, gente, a gente vai deixar aqui, ó, tem o contato do No Ponto e o contato do Fábio também, né? Pode procurar lá, né, Fábio? Mandar um Isso. e-mail Uma para você, consultoria uma de consultoria. economia, E aí é só alegria. investimentos. Isso, tá legal. Posso no final falar um pouquinho do Claro. banco lá também? Pode. Pode. Tô lembrando também, né, que nós estamos lá falando da questão do sistema bancário, né? Fazendo parte lá do Sicob, né, que é o sistema cooperativista brasileiro, né? É um sistema já grande, né, que ele tem em torno já de 10% aí dos ativos aí, né, da carteira de créditos aí no Brasil todo, né? O sistema como um todo, né? Uhum. E nós fazemos parte aqui do Sicob 4474, que é localizado ali em frente à prefeitura de Lençóis, né? Vai mudar atravessando a rua, né? Vamos atravessando a rua, né? Logo, logo. Nós temos uma agência em Bofete, uma em Macatuba e esse mês aqui inaugurando em Pederneiras também. Ah, que Né? legal. Então, levando todos os produtos e serviços que os bancos tradicionais têm, né? Mas dentro do sistema cooperativista, né? Então, aumentando a concorrência aí com Um dia a o gente sistema podia bancário. explicar esse sistema aqui, que é interessante também para as pessoas Isso, entenderem, exatamente. né? As diferenças. Então, assim, também, como sugestão, né? O pessoal procurem entender como funciona uma cooperativa, né? E façam uma visita ali na nossa cooperativa lá para conhecer como que funciona um banco cooperativista. O convite, ó, na Avenida Brasil, na frente da prefeitura, e Isso, logo vai mudar atravessando a rua. exatamente. Isso aí. Só aparecer lá, tomar um café, né, Fábio? Café e conversar E sobre conversar com o pessoal lá, investimentos, né, produtos financeiros, né? É isso aí. Todos os produtos dos bancos nós temos lá também no Sicob, porém com atendimento, né, desde as 8 da manhã. Horário mais estendido para Ah, é atender os estendido cooperados. das 8 às... Isso, até as 4 da tarde. Às 4 da tarde. Isso. Olha que legal também. Né? Então Legal. é isso, Convite. pessoal. Fica o convite. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Vanessa, foi ótimo. obrigada. Ótimo voltar. que Ótimo bom. voltar, feliz. Estamos Com um felizes. tema tão relevante, Isso. né? Isso. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que precisa escutar sobre isso. Todo mundo precisa saber sobre isso. Então, curte, compartilha, né? E manda sugestões para nós. Obrigada, até o próximo Obrigada, programa. até o próximo programa. Obrigado. Deu uma hora certinho? Deu um Né? pouco mais. Um pouco tá mais. certo. Mas tá bom, Tá tá bom. bom. É que o assunto vai